Muito bem, tá gravando? Tá gravando sim, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar início à playlist nova, vamos falar de um novo conteúdo, progressão aritmética. Mas antes da gente poder falar a respeito de progressão aritmética, nós precisamos entender um pouquinho o que é um conceito de sequência. Muito bem, sequência é a mesma coisa que sucessão. No entanto, que alguns livros vocês vão encontrar ou sequência ou então sucessão, que é o quê? Que é o encadeamento de fatos que se sucedem. Por exemplo, uma sucessão aqui dos números pares. É uma sucessão, né? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai até o infinito. Opa! Sempre que eu encontrar essa história de até o infinito, ou seja, eu quiser representar que essa sequência ou essa sucessão tem mais dados além dos que eu listei, eu vou representar por esses 3 pontinhos no final. Aí vamos supor um outro exemplo de sequência ou sucessão. Os números primos menores que 12. Quais são os números primos que são menores que 12? Os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Mais algum? Não, porque tem que ser menor do que 12. Então, a minha sequência se encerra aqui. Então, eu tenho 2 exemplos aqui. Uma sequência infinita, porque eu não terminei ela tem infinitos termos. E aqui eu tenho uma sequência finita. Por que ela é finita? Porque existe fim, né? Existe um termo final, que nesse caso é o 11. Então, de forma geral, eu posso representar uma sequência da seguinte forma: A1, A2, A3, A4, e assim vai até o AN, que seria o meu enésimo termo. Então, o meu A1 representa o meu primeiro termo da sequência. O AN representa o enésimo termo da minha sequência. Né? O A2, o segundo termo dessa sequência, o A3, o terceiro, o A4, o quarto e assim sucessivamente, ok? Vamos ver um exemplozinho aplicando essa questão de sucessão ou sequência. Muito bem, olha o exemplo 1. Determine a sequência dos números positivos que são quadrados perfeitos. Vamos pensar então em questão de termos. Eu vou ter o primeiro termo, que seria o meu A1. Qual que é o primeiro número positivo que é um quadrado perfeito? É o 1, não é? Porque a gente sabe que 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Qual que é o meu segundo termo? Meu segundo termo é o 4, porque eu sei que 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Qual que é o meu terceiro termo? É o 9, porque eu sei que 3 ao quadrado vai dar 9. Qual que é o meu quarto termo? O meu quarto termo é o 16, porque eu sei que 4 ao quadrado dá 16.
Qual que é o meu quinto termo? É o 25, porque eu sei que 5 ao quadrado dá 25. Existe alguma forma geral que eu possa determinar tudo isso que eu fiz? Pensa só, eu tenho o primeiro termo, ou seja, eu tenho o A1. E eu achei 1 elevado ao quadrado, que deu 1. O meu segundo termo, fiquei com 2 elevado ao quadrado, que deu 4. Concordam comigo que se eu quisesse o meu AN, que seria qualquer termo, seria o meu enésimo termo, seria igual a N elevado ao quadrado? Seria, né? Porque se eu tivesse A1, seria 1 ao quadrado, que dá 1. O A2 seria 2 ao quadrado, que dá 4. O A4 seria 4 ao quadrado, que dá 16. Então, isso daqui, essa formulazinha que vai me gerar qualquer outro termo da minha sequência, nós chamamos de lei de formação. É através dela, através dessa lei, que toda a minha sequência será formada. Vamos ver outro exemplo. Muito bem. Olha o exemplo 2. Determine os 10 primeiros termos da sequência que tem como lei de formação AN igual a 2N menos 1. Eu quero os 10 primeiros termos. Então, eu quero o A1, eu quero o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9 e o A10. Muito bem. A lei de formação é 2N menos 1. Então, no caso do A1, eu vou ficar com 2 que multiplica. Qual o valor de N? 1 menos 1. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Beleza. Vou determinar o A2. A lei de formação, 2N menos 1. Então, vai ser 2 vezes N. Qual o valor de N? 2. Menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Vou determinar o terceiro termo. Lei de formação. 2 que multiplica N, valor de N, 3. Menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Vou determinar o quarto termo. 2 vezes N. N vale 4. Menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Vou determinar o quinto termo. 2 vezes N. N vale 5. Menos 1 igual 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Vou determinar o sexto termo. 2 vezes N, que vale 6, menos 1. 2 vezes 6, 12. Menos 1, 11. Vou determinar o sétimo termo. Já entenderam? Vai ficar 2 vezes 7 menos 1. 2 vezes 7, 14, menos 1, 13. Sempre o N é a posição do termo que eu estou fazendo. Vou fazer o 8. Então, vai ser 2 vezes 8 menos 1. 16 menos 1, 15. Vou fazer o 9. Então, N vale 9. 2 vezes 9 menos 1, que vai dar 17. Vou fazer o décimo. 2 vezes 10 menos 1. 2 vezes 10, 20, menos 1, 19. Então, os 10 primeiros termos dessa sequência vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19. Observa que eu falei os 10 primeiros. Se são primeiros, quer dizer que existem outros. Então, eu preciso colocar as reticências no final. Muito bem, vamos ver outro exemplo. Exemplo 3. Determine a lei de formação da sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Eu consigo observar o quê? Primeira coisa, que o A1 vale 2. Que o A2 vale 4. O A3 vale 6. O A4 vale 8. O A5 vale 10. Enfim, preciso entender qual que seria o meu AN. Vamos pensar bastante. Aqui, o meu primeiro termo, o N, era igual a 1. O que será que aconteceu com ele para ele virar 2? Nesse caso aqui, o meu N era 2. O que aconteceu com ele, assim como aconteceu com o 1, que fez ele virar 4? O meu N aqui, ele era 3. O que aconteceu com ele, bem como que com os outros, para poder virar 6? O meu N aqui, ele era 4. Que será que aconteceu com ele para virar 8? O meu N aqui, ele era 5. O que será que aconteceu com ele para virar 10? Se vocês observarem bem, se eu multiplicar qualquer um desses N's por 2, eu vou chegar exatamente em todos os valores da minha lista. Logo, o meu AN é 2 vezes N. E se o problema tivesse ido além, tivesse pedido para vocês, determine qual que era o centésimo termo dessa sequência. Determinar o centésimo termo. Muito fácil. Eu quero o A100, centésimo termo. Então, seria 2 vezes 100, que é igual a 200. Então, o centésimo termo dessa sequência seria 200. Eu vou além. Qual é a posição do termo 248? Eu sei que o 2 está na primeira posição. Eu sei que o 8, por exemplo, está na quarta. Eu sei que o 10 está na quinta. E o 248? Muito fácil. 248 é a minha enésima posição que eu estou procurando. Então, eu vou lá na lei de formação e no lugar de AN, eu vou substituir pelo 248, que é igual a 2N. Eu quero N, que é a posição. Vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar para lá, dividindo. Então, o meu N vai ser igual a 248 dividido por 2. 248 dividido por 2 vai dar 124. Então, a posição do 248 nessa minha sequência é a posição de 124. Muito bem. Vamos ver um quarto exemplo. Calma aí que já estamos terminando. Aproveita e já deixa o seu gostei aí, que ajuda bastante o canal. Olha só o 4. Determine a sequência dos números naturais que deixam o resto 2 na divisão por 2. Então, vamos pensar numa forma assim bem antiga, né, que a gente aprendeu lá na quarta série. Vamos fazer, por exemplo, o 2 dividido por 5. Né? Não vai ser nada e vai me sobrar 2 de resto. Então, o 2 seria o primeiro termo da minha sequência. Beleza. Vamos ver o próximo. Vamos pegar o 7. O 7 dividido para 5 vai dar 1, que vai sobrar 2. Opa, o 7 é o próximo termo da minha sequência. Vamos pegar o 12.
Vamos pegar o 12 dividido para 5, que vai dar 2, que vai dar 10, que vai sobrar 2. E assim sucessivamente. O que eu consigo perceber com isso? Que o meu primeiro termo ele é igual a 2. O meu segundo termo ele é igual a 7. O meu terceiro termo ele é igual a 12 e assim sucessivamente. E aqui eu consigo observar o quê? Eu consigo observar que sempre está aumentando 5 de um termo para o outro. Então eu posso considerar o quê? Que o A1, que é igual a 2, e o meu AN seria o meu AN menos 1, mais o quê? Concorda que os números estão aumentando de 5 e 5? Sim. Mais 5. Isso daqui, meus amigos, é uma coisinha que a gente chama de lei de recorrência. Mas por que isso? Porque sempre vai depender do meu número anterior. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual o quarto termo dessa sequência, o quarto termo, o A4, vou fazer aqui em cima, ó. Se eu quiser saber o A4, olhando a minha recorrência, o A4 vai ser igual ao A3 mais 5. Quanto que valia o meu A3? Meu A3 valia 12, mais 5, que vai dar 17. Então, meu quarto termo vale 17. Essa é a diferença entre lei de formação e a lei de recorrência. A recorrência vai sempre depender do termo anterior. E a lei de formação não vai depender. Ok? Muito bem. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, que ajuda bastante o canal. Se inscreve nele, ativa as notificações e partilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!